Lindeza, lindeza, boa noite. Que saudade estar aqui com vocês. É sempre muito, muito bom. Hoje a gente vai falar de 2 itens principais que levam o futuro do teu negócio a um outro nível, a um outro patamar. Nessa aula a gente vai ver tudo isso e muito mais. A gente vai falar bastante sobre mentalidade, que é um dos itens fundamentais, mas não apenas. Além da mentalidade, tu vai precisar ter muita clareza o que tu transforma o teu cliente. Qual é o ponto B que tu leva ele, ou no marketing chamado também de nicho. É a forma de tu ter clareza na comunicação, na hora de vender o teu serviço, o teu conhecimento. Eu vou te contar, enquanto a galera vai chegando, eu vou te contar um pouquinho de como foi esse meu início, essa minha trajetória, tá? Eu comecei no digital na pandemia, cheguei aqui junto com uma galera que, tudo parou e aí agora como é que a gente faz? Eu fazia um trabalho voluntário há 20 anos em Porto Alegre, trabalhando com desenvolvimento pessoal, auxiliando famílias a se recolocarem enquanto famílias, a se reconstruírem. Então eu já tinha bastante experiência em dar aulas, em fazer palestra, e eu cheguei aqui querendo auxiliar as pessoas, mas eu não sabia exatamente como conversar, como falar isso no digital. Por quê? Porque com o desenvolvimento pessoal, tu ajuda nas finanças, tu pode ajudar nos relacionamentos, tu pode ajudar no emagrecimento, a passar no concurso público eu tinha resultado. No relacionamento eu já era casada há 25 anos, então assim, eu tinha resultado em algumas áreas da vida, maternidade, filhos, amamentação, sono, algumas coisas assim que a gente já tinha passado, as minhas filhas já estavam crescidas, né? E eu comecei falando, juro pra vocês, cada dia da semana um assunto. Um dia eu estava lá, tudo muito bem, tudo muito bom, e eu falava de relacionamento. No outro eu falava de finanças, de economia, de reserva de emergência. Eu falava assim aquela parte básica, porque não podia ser conflito de interesse, uma vez que eu vinha do emprego público em um grande banco. E aí comecei, um dia eu falava de finanças, um dia de relacionamento, outro dia de autocuidado. Na sexta-feira era o dia do autocuidado, inclusive, porque daí era quando a mulherada ia fazer a unha, a mulherada ia fazer o cabelo. Comecei falando de autoestima. E ali, cada dia da semana, era uma coisa diferente, motivação. E eu não conseguia vender. E aí eu pensei assim, bom, como que eu vou começar aqui no digital? Vou ter que aprender a vender. O que eu fiz? Comprei o curso de marketing. Foi de grande valia? Foi. Mas ele ensina a vender. E eu não tinha nada específico para vender. Foi onde eu aprendi com a Liz, minha mentora maravilhosa, e ela explicou que a gente precisa ter um nicho, que o nicho é o que faz vender, o nicho é o que tu conversa, o nicho é o que tu atrai, o nicho é o que tu aquece. Explicou todo o BO do nicho. E eu pensei, onde eu tenho resultado? Vou para relacionamento, né? Acho que é o meio mais fácil, uma vez que finanças eu gostava, mas julgava ali conflito de interesse. Fui para a área de relacionamento. Gente, toda perdida aqui no Insta, tá? Eu fazia story muito bem e não tinha problema. Tem a boca torta? Todo mundo tem o lado maior, o lado menor. Não usava filtros, eu até hoje não uso filtros, então assim, a não ser aqueles engraçados. E aí comecei aqui no Insta, tendo esse nicho de relacionamento, fiz o primeiro lançamento, zerei, contei pra todo mundo, eu sempre falei, sempre fui muito verdadeira aqui. Falei, cara, não vendi, não sei o que, pensava, o problema, era eu que não sabia vender. E nesse meio tempo, eu fui estudando muito sobre empreendedorismo. Eu fui me aprofundando, aprendendo não apenas sobre nicho, mas sobre mentalidade, sobre autoconfiança. Fui me desenvolvendo nessa área e vendo que havia muito mais coisa, por detrás aí disso tudo. E a insegurança sempre ali, eu não me sentia boa o suficiente, eu não tinha certeza se eu conseguia auxiliar as pessoas, mesmo já tendo atendido de forma gratuita, da forma que o método da Liz ensina pra gente validar o nosso método ensinando outras pessoas, eu não me sentia segura de forma alguma. Deixa eu ver aqui um instante se aqui tá aparecendo para todo mundo, se tá lá, se estamos aqui ao vivo, online. Deixa eu ver aqui.
Acho que não, vamos ver. Vou encerrar e volto porque não estou me vendo ao vivo. É isso mesmo, produção? Thaís? Ou estamos? Estamos. Já, tá indo e voltando. Tá oscilando, mas faz parte do show, né? Vambora. Seja o que Deus quiser, a live vai ficar salva por algumas horas, talvez um dia ou dois, e depois voltamos. Mas vamos voltando foco aqui. Quando eu cheguei a fazer o lançamento, eu pensei assim, nossa, eu preciso comprar um outro curso. Sempre aquele sabotador lá gritando, eu preciso de um outro curso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí o que aconteceu? Eu fui e comprei a formação de mentores. E lá eu aprendi toda uma estrutura, o que tu entrega no encontro 1, encontro 2, todo o método, né, da formação. Comecei a vender, mas não tinha como escalar, porque uma mulher, ela não fala de modo fácil, como foi passar 4 anos sem falar com o pai. Ela não sai contando isso no meio de um grupo, se abrindo assim de cara. Ela não sai contando no meio de um grupo como é que foi pra ela quando ela se separou, como é que foi quando ela teve alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa. Então, essa mulher, ela não conta as suas dores, as suas feridas em um grupo. E eu tava vendendo e tava lá. E como que eu faço pra escalar isso? Como é que uma mulher vai contar em um grupo que ela teve o período do abuso sexual, que eu já contei aqui pra vocês, que aconteceu comigo? Isso eu entregava de forma coletiva, porém eu fazia todo o atendimento de forma individual para essas mulheres. Eu tinha encontros individuais e a parte da mentoria era em grupo. Isso dava uma mão danada. E aí eu digo, cara, eu preciso, né, melhorar. A gente tá sempre querendo aprender, melhorar. E isso também garante o futuro do teu empreender, garante o futuro do teu negócio. Por quê? Porque tu tá lá pensando em saídas para os problemas que vão aparecendo. Tu tá pensando em saídas porque vai te desafiando. Gente linda, um abraço para vocês também. Sejam bem-vindas, meus amores. Que bom estar com vocês aqui comigo. Então, o que eu quero te dizer? Além de ter um nicho, tu precisa ter a mentalidade, não só a mentalidade para entender o teu mercado, que ele muda, mas também para entender como buscar soluções. Dentro do meu negócio, eu fui me apaixonando por empreender, fui me apaixonando por empreendedorismo, por essa parte de ensinar as pessoas. O desbloqueio emocional é lindo, é maravilhoso, ele transforma vidas, mas ele é entregue no 1 a 1. E eu não estava conseguindo a escalar. Até que, em uma nova formação, eu estruturei o meu negócio para poder deixar ele escalável, para poder deixar ele de uma maneira organizada, para ter um método. Não apenas usar o método de outra pessoa, mas colocar a minha cara, a minha personalidade. Então, para vocês terem uma ideia, a Bruna é da mesma formação que eu, ela tem acesso aos mesmos conhecimentos, às mesmas lives, aos mesmos conteúdos e faz a formação comigo, por quê? Porque eu dei cara e dei cor àquilo que eu estava fazendo. Eu coloquei junto de ferramentas a minha vivência, a minha história, a minha especificidade e também a minha forma de ressignificar. Isso é ter o teu método e isso te dá segurança para vender. Então, sim, eu consigo auxiliar no 1 a 1, no desbloqueio emocional, com as ferramentas que foram aprendidas, com as técnicas que foram aprendidas, conseguir libertar essa mulher dela se sentir confiante, dela se sentir segura, dela saber que todas nós temos cabelo arrepiado, a boca que torce por um lado na hora de falar, o dente que não é 100% reto. A gente tem tudo isso. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque nós somos únicas. Então, para esse negócio prosperar de maneira longa, tem que ter tu no teu negócio e tu bem. Tu estável, tu saudável, com a mente saudável. Porque no longo prazo, não basta tu vender. Tu tem que estar bem para poder entregar. Tu tem que estar com uma mente sã para poder continuar
as ações de captar, de atrair, de aquecer, tudo aquilo que eu aprendi lá no marketing, mas que é necessário sim, só que se a tua mente tiver lá, travada, te sentindo insegura, te sentindo que tu precisa de mais um curso, mais uma formação, sem tu estar em movimento, tu está te sabotando, tu está fortalecendo os teus medos. E é isso que eu quero que tu entenda a diferença. Eu não estou te dizendo que tu não precisa investir em conhecimento, mas para dar o primeiro passo e começar, tu já tem tudo o que tu precisa. Porque tu vai auxiliar pessoas que estão 2 degraus abaixo de ti. Então, se tu vai começar um negócio de auxiliar outra pessoa com o teu conhecimento, com a tua habilidade, tu vai ensinar ela a cozinhar, vamos supor. Tu vai fazer a ela as receitas as quais tu já domina. Então, tu não precisa comprar outro curso, outra formação, outra não sei o que, para poder fazer mais e melhor. O Instagram, ele precisa ser uma ferramenta para ser a tua vitrine. Aqui é uma excelente vitrine para divulgar o que tu faz fora daqui. Então, fora do Instagram, o que eu, Thaís, faço? Fora do Instagram, eu desbloqueio mulheres. Eu sou uma especialista em desbloqueio emocional. Me especializei em empreendedoras digitais e auxilio para que o conhecimento delas, de uma forma estruturada, vire um método que ela tenha confiança em ensinar outras mulheres. Pode ser ensinar na área da sexualidade, pode ser ensinar, que nem eu falei, na área de cosméticos, venda de maquiagem, rinodê, cosmético. Pode ser que tu vá ensinar outras pessoas habilidades emocionais, a parte do sono de criança, desapego emocional dos filhos, seja lá o que for que tu queira ensinar ou vender, tu precisa estar bem. A tua mentalidade precisa estar bem, a tua autoconfiança precisa estar bem. Me fala se faz sentido tudo isso que eu tô falando pra ti. Porque é muito difícil quando tu tá ali. Tu sabe que tu precisa ter um nicho. Ok, nicho é aquele tema que atende aquele grupo de pessoas, aquela área de atuação, o ponto B que tu leva aquela pessoa. Mas quando tu não tem um método estruturado, quando tu tá bloqueada, quando tu tá cheia de sabotadores, travada, como é que tu dá os primeiros passos? Se tu não olhar, desacelerar, de fazer stories, de fazer mais compras, mais dívidas e não olhar para ti, para base, tu vai continuar remando contra a maré, se sentindo não boa o suficiente, se sentindo uma impostora, se sentindo uma pessoa que não sai do lugar, vai continuar comprando muita coisa e não conseguindo aplicar. Então, esse é o melhor termômetro, entendendo o teu nicho, entendendo ali o que tu gostaria de fazer. E aí eu gostaria mesmo, tá? Porque não vai ter o nicho dos sonhos, não vai ter... A maioria dos empregos, eles são criados de acordo com a necessidade, eles são encontrados. E não é aquela coisa sonhadora. Então eu quero que tu pare de sonhar e pense com as habilidades que tu tem hoje, como que tu consegue a ser útil, a servir a outra pessoa. Pode ser ensinando receita, pode ser ensinando sobre ansiedade, sobre sono, sobre atividade física, sobre autocuidado. Tem uma série de coisas que tu pode fazer para auxiliar quem está 2 degraus abaixo de ti. Então tu precisa falar de uma linguagem tranquila, uma linguagem fácil, para essa pessoa entender o que tu faz. Tu não vai estar falando para os teus concorrentes, isso é muito importante. Primeiro, tua mentalidade. Segundo, o teu nicho. Isso são, para mim, as 2 coisas mais importantes para tu iniciar no digital. Óbvio que tu precisa ter sim a tua persona definida. Hoje, inclusive, na mentoria foi o que a gente estudou durante 3 horas. A gente saiu fritando a cabeça, as meninas saíram com muitos insights. É óbvio que tu vai precisar estruturar o teu negócio, olhar
para a base, para o método, para a forma que tu auxilia o teu cliente a sair do ponto A para o ponto B, promessa de produto, de serviço, capa, nome atrativo, se tu vai fazer live, como que tu vai vender, como que tu vai demonstrar em que tu ajuda essa pessoa. Tem muitas coisas para ver, mas os 2 passos principais, tipo assim, esquerda, direita, com certeza é tu, que é a base do teu empreender, que é justamente aquilo que dá estrutura e sustentação no longo prazo do teu negócio. E depois que tu olhar para ti, para as tuas emoções, é olhar para o ponto B que tu vai levar o teu cliente. Esse ponto B precisa ser sempre o mesmo. Então eu sempre falo aqui, eu auxilio as mulheres a terem autoestima. Beleza, autoestima não é um nicho. É um meio para chegar a um fim. Então, com a autoestima boa, ela vai melhorar qual área da vida? O relacionamento, o emagrecimento, a sexualidade, a saúde. Isso são nichos. Eu vou trabalhar a disciplina. Eu quero que ela seja protagonista da vida dela. Eu quero que ela saiba planejar. Uma vez que ela planeje, ela vai ter o que na vida? Ela vai ter resultados na área financeira? Ela vai resolver o problema de passar no concurso público? Ela vai resolver qual dificuldade? E isso é um dos pontos que mais eu demorei para achar e demorei para conseguir compreender como passar para as minhas alunas. A diferença entre a forma que tu faz, o veículo que tu conduz a pessoa a chegar àquele destino e o destino em si. Só que tudo isso, por mais que tu compre cursos, que tu compre formações, se tu não conseguir fazer os stories, tu não vai conseguir vender. Se tu não conseguir produzir uma legenda, te expor, não é confortável, gostoso vir aqui e dizer, cara, eu passei 4 anos sem falar com meu pai. E isso uma mulher não faz em um grupo. Uma mulher não vai dizer, eu tenho problemas com pornografia, eu tenho problemas com bebida alcoólica ou com jogos, eu tenho problemas com no meu relacionamento, nas minhas finanças, eu tenho dívida. Ela não vai assumir isso para o público. Então o passo principal é arrumar a base, arrumar a tua mentalidade, arrumar a tua autoconfiança em ti mesma, arrumar o teu relacionamento contigo, porque se tu não te trata com respeito, se tu não sabe o teu valor, os teus parceiros, sejam eles filhos, namorados, gestores, colegas de trabalho, não vão saber o teu valor. Vou repetir, se tu não souber o teu valor, as pessoas à tua volta também não vão saber o teu valor. Tu não pode esperar que o outro te dê aquilo que tu não está te dando. Se tu não está fazendo pela tua vida, pela tua saúde, pelo teu autocuidado, não queira que o outro te cuide, te valorize, te reconheça. Eu sei que o que eu estou falando aqui não é tão simples de fazer sozinha. Aliás, é bem complexo. Mas é possível. Talvez tu leve muito mais tempo sozinha, porque a tendência é a gente ir para os 2 extremos. Ou pegar a chibata e se chapuletar, e se chicotear, né? Já que eu peguei uma chibata, vamos chicotear, sendo muito rígida contigo, sendo a pessoa mais crítica, mais cruel, mais dura contigo mesma, ou tu vai pegar o outro extremo. Eu vou comer esse docinho porque eu mereço. Eu tive um dia péssimo, então eu não vou na academia. Eu não consegui vender, então eu não vou fazer a série, eu vou assistir a série. Tu vai te dando recompensas e ao mesmo tempo desculpinhas de
Não adianta fazer enquete se ninguém vota. Não adianta abrir caixinha de perguntas se ninguém reage. Não adianta ser XYZ que tu precisa fazer para o teu negócio prosperar porque ninguém entende? Aí tu vai te acolhendo, tu vai te respeitando, só que é um respeito desrespeitoso, porque tu não está te respeitando, tu está fugindo. Tu não está respeitando o teu sonho, tu não está respeitando onde tu quer chegar, tu não está respeitando que tu quer ser uma empreendedora reconhecida e bem paga. Tu está respeitando o teu medo, tu está respeitando os teus sabotadores, tu está respeitando aquilo que enfraquece. Me fala se está fazendo sentido, clica aqui no coraçãozinho. Essa aula, ela precisa ser ouvida com o coração. Eu já patinei bastante no digital também. Eu comecei como todo mundo com 0 seguidores, 0 resultado. Hoje eu postei um Reels com uma print da tela, né? Uma cópia da tela. Cópia não era um print, era uma gravação da tela. Em que mostrava o meu arquivo de stories. Dá pra contar nos dedos das 2 mãos os dias que eu faltei. Eu tenho constância, eu tenho disciplina, eu tenho perseverança. Independente de ter resultado, de ter venda, eu estou aqui todos os dias. Eu faço stories todos os dias, as minhas alunas contam comigo todos os dias. Inclusive final de semana. Tu precisa estabelecer o que tu quer da tua vida com o teu empreender. Quero ser uma empreendedora reconhecida, bem paga, eu quero viajar, eu quero ter uma vida leve, eu quero ser mais alegre, eu quero poder sair da minha CLT. Escolhe qual vai ser o teu motivador. Às vezes o teu motivador pode ser uma dor, pode ser que tu tenha muitas dívidas, pode ser que tu queira sair do fundo do poço, pode ser que tu queira resgatar a tua autoestima, pode ser uma série de coisas. Mas isso precisa estar muito claro na tua mente. O teu motivo. Por quê? Porque é muito fácil a gente se acolher e se sabotar. É muito fácil a gente dizer, nossa, o Instagram não tá entregando, então eu não vou fazer. Beleza, mas e as vidas que estão ali, que tu tá mudando agora, elas não importam? Se for uma pessoa me escutando, ela vai ter o melhor de mim. E eu vou ter orgulho, e eu tenho orgulho de cada uma de vocês que está aqui comigo. E o que eu entendi? Que estava atrasando o meu resultado de alguma maneira. O processo ser em grupo. O processo de desbloqueio emocional, ele precisa ser individualizado. Ele precisa ser olhado no 1 a 1. Essa parte técnica de Instagram, de persona, nicho, produto, estruturação de produto, planejamento, são aulas técnicas. A gente consegue colocar em um grupo de pessoas. E aí eu separei em 2 mentorias. Uma exclusivamente individual, em que eu atendo 1, 2 pessoas por mês. Por quê? Porque a mentoria em grupo está acontecendo. E a agenda há um limitador, porque sou eu que faço os reels, as legendas, os vídeos, os stories. Eu ainda sou a minha equipe sozinha. Eu escolhi ser assim. Eu escolhi não ter a pressão de outras pessoas me pressionando, uma equipe, um sócio, um coprodutor, como a gente chama. E tá tudo bem. É o meu modelo de negócios. É assim que eu quero atender. Eu quero atender no 1 a 1. Eu quero olhar para essa mulher e dizer para ela, cara, eu consigo te ajudar. Vamos desbloquear essas emoções. Vamos parar de se sabotar. Parar de sofrer. Mas isso é no 1 a 1, não tem outro jeito. Essa mulher, que nem eu te falei, imagina que ela vai contar para outras mulheres que ela não conhece como foi quando ela teve aquele abuso sexual. Ela não vai contar, gente. Isso dói. Pra gente conseguir falar disso, isso tem que dar força a outras mulheres de alguma forma. Eu consegui aprender a falar disso depois de muitos anos, quando eu comecei a falar sobre relacionamentos. Por quê? Porque eu era toda travada, baixa libido,
baixa rejeição, a alta rejeição ao toque. Eu até hoje tenho muita dificuldade que outras pessoas me toquem sem que eu abrace essa pessoa. Eu não sou a pessoa do contato físico. Foram gerando. E aí, para conseguir trabalhar os meus bloqueios, eu fui entendendo muita coisa. E fui desbloqueando. E quando a gente não tá mais ferida, a gente consegue falar. Então, eu te desejo que tu cure daquilo que tu não fala para outras pessoas. Só que enquanto tu não fala, tu revive essa dor todos os dias. Tu revive aquele sentimento de não ser boa o suficiente, de não ser merecedora. Eu tinha, sei lá, de 3 a 5 anos quando aconteceu. E eu me sentia culpada. Eu me sentia suja. Eu era católica na época, e eu me sentia uma católica pecadora. Por quê? Porque foi o toque na área genital e eu havia sentido prazer. E eu achava aquilo inconcebível, uma vez que eu não pedi socorro, eu não gritei, eu não... Sabe? Então, eu me senti culpada durante muito tempo. E até processar tudo isso e conseguir falar e conseguir compreender tudo que isso causou e o quanto foi e é ainda na minha vida, isso leva um tempo. E eu quero muito te ajudar a olhar para ti, para os teus bloqueios, para o que está te impedindo de ter resultado na tua vida, o que está te impedindo de ter resultado no teu negócio, o que está impedindo de tu executar outros cursos e mentorias que tu comprou e não consegue executar. O que tá atrapalhando tu de fazer aqueles stories, de fazer aquela sequência, de fazer aquele post pessoal, de contar a sua vida, a sua história. E não precisa ser uma história profunda que nem essa, 4 anos sem falar com o pai, abuso sexual. Não! Pode ser a tua história apenas de superação, de conquista daquele desejo que ela também quer, ou o teu processo. Nos stories eu conto sempre o meu processo também, o meu processo de emagrecimento, as minhas metas, os meus objetivos para 2023, todos eu dividi com o meu público. Então eu fiz lá um destaque, realizar, e aí eu coloquei que eu queria ir para Bahia, que eu queria ir, e a gente foi em fevereiro, que eu queria ir para Porto Alegre, e nós fomos em março. Minas Gerais estava para outubro, a gente foi agora em maio. Então tudo que eu queria em várias áreas da vida, na área pessoal, na área financeira, em várias áreas, eu fui colocando lá naquele destaque e mostrando tudo isso para o meu público. Eu fui repartindo com eles as minhas alegrias, as minhas dificuldades, os meus anseios, os meus medos. Agora eu tô lá me sacaneando porque tá todo mundo pra direita na aula de dança e eu tô pra esquerda. Todo mundo faz um giro pra cá, eu faço um giro pra lá. Todo mundo vai pra cá e eu tô lá perdidaça com a perna pra cima ainda, né, com o passo anterior. Cara, tá muito engraçado. Eu não achei aquele videozinho pra baixar, não baixei ainda, mas vou baixar e vou eu mesma me sacanear. Então, assim, tem muita coisa que tu já pode ir compartilhando. Tu não precisa ter uma vida perfeita, tu não precisa estar tendo 1000 resultados, mas tu tem que querer ajudar quem tá 2 passos, 2 degraus atrás de ti. Enquanto tu te acolher, enquanto tu te respeitar o teu tempo, respeitar o teu momento e não sair da zona de conforto, não se desafiar, não dar um passo de coragem, tu vai continuar colhendo resultados ínfimos, para não dizer nenhum. Mas tu não vai realmente transformar, tocar outras pessoas porque tu não está aberta. Tu está fortalecendo apenas os teus sabotadores, os teus medos. Tu tá dando voz à impostora que diz que tu não é boa o suficiente, que tu não dá conta, que falta aprender outro curso, outra formação. E aí tu tá lá, perdendo tempo. Então, olhar para ti de forma individual, com um processo de desbloqueio emocional, às vezes é o que vai te destravar para outros passos. E fazer um processo completo, sim, da mentoria, que vai pegar ali nicho, persona, área de atuação, estruturação de produto, estruturação de serviço, nome, método, planejamento. Cara, é incrível, é. Mas se tu ainda não consegue a dar todo
esse passo na mentoria, e a gente não tá com vagas abertas no momento, eu só tô te falando para exemplificar, o teu mínimo passo possível é o quê? É cuidar de ti, da tua base, da tua mentalidade e definir o teu nicho. O ponto B que tu auxilia o teu cliente. Onde tu leva essa pessoa. Então, isso precisa estar muito claro. Qual é a transformação que tu gera precisa estar muito, muito claro, muito desenhado para ti e para o teu público. Eu vou deixar aberto para perguntas. Se alguém tiver perguntas, a hora é agora. Me contem aí o nicho de vocês. A Marciele, que tá aqui, o nicho dela eu sei que é fertilidade. Fertilidade para as mães tentantes. Tem aqui uma galera que ainda não começou a empreender. Me contem de vocês. A Sandra eu sei que vendia cosméticos. Ainda vende cosméticos? Me conta. A Lu, que o nome já diz, ela vende crochês e bijuterias, né? A arte dela é em crochê. Mas ainda assim, a gente precisa olhar para todos esses passos da mentalidade antes. Ou a gente para de fazer o que precisa ser feito. Ou a gente para de fazer aqueles stories, aquele post, aquele conteúdo que seria o que traria a conexão, o que traria a venda e só dá voz ao sabotador. Só dá voz ao medo. Vocês que estão aqui comigo, compartilha essa live. Me marca nos stories que vocês vão ganhar um presente, que é um diagnóstico do momento do negócio de vocês, pra gente estabelecer como é que tá. Se tu tem um nicho, se tu não tem, onde pode melhorar, tu já vai sair desse pequeno encontro que a gente vai ter com um olhar de saber assim, cara, eu preciso melhorar aqui. Não, quem sabe eu preciso olhar ali primeiro. Isso tu vai ganhar de presente, 30 minutos do meu tempo. É uma forma da gente se conhecer melhor, eu entender as tuas dificuldades. Então, muita gente pensa assim, nossa, tá, eu não imaginava que tu entregava 30 minutos de graça. Eu ganho também. Porque quando eu entendo a tua dificuldade, eu tenho muito material para produzir. Eu tenho post, eu tenho reels, eu tenho maneiras de te ensinar a sair do ponto A, que tu está, que é a tua dificuldade, e chegar ao ponto B. Então, para mim, mesmo que tu não compre a mentoria, que tu não consiga fazer agora, é muito válido, porque é um material riquíssimo. Então, é um presente para vocês e é um presente para mim também. É bom para ambas as partes. Então, compartilha nos stories, me marca e tá garantido o teu presente. Eu estou cuidadora de uma idosa. Então, se for usar o Instagram para divulgar esse trabalho, como acompanhante de idoso, é um trabalho que dá bastante remuneração. Por quê? Porque tu pode ter vários idosos e acompanhar eles a consultas específicas. Ou acompanhar 2, 3 na fisioterapia. Acompanhar um grupo, escalar. Para não ficar refém apenas de 1 ou 2 idosos, dependendo dos dias da semana que tu vai, do tipo de serviço que tu presta. E eu posso falar muito de cuidador de idosos, porque eu tenho a minha idosa que toda quinta-feira eu durmo lá com ela e a gente faz fisioterapia, do meu jeito, né, gente? Eu não sou fisioterapeuta, mas a gente faz muita coisa. Mas é uma área que, se tu quiser usar o Instagram para divulgar, também é interessante. Os cuidados, o que fazer, o que não fazer, é um nicho rentável e que tu pode atrair mais clientes. Clientes, inclusive, melhores, né? Antigamente tinha o neto de aluguel. Tu pode ser aí uma neta de aluguel, uma filha de aluguel, ou alguma coisa parecida com isso, em que tu acompanhe, em que tu ajude a organizar a agenda, a vida, as compras. Ah, eu faço, né, companhia para idosas. Então tu pode organizar um chá com 2, 3 idosas. Tem várias possibilidades. A gente pode conversar, me marca nos stories e a gente faz essa conversa que a gente está fazendo aqui, da Sandra que escreveu, a gente faz no 1 a 1. A gente faz justamente esse olhar de coisas que tu pode fazer dentro do teu negócio e que quem está mergulhada nisso 24 horas por dia, que é o meu caso, que é a minha especialidade, é muito mais fácil olhar para o teu negócio e ver as lacunas que tu pode implementar, como tu pode melhorar isso e como tu pode ter mais clientes, vender mais, atrair mais pessoas,
Faz sentido? Me conta se faz sentido, se brilhou por aí. Me marca para garantir o presente de vocês, pra gente ter esse momento de 1 a 1. E se tu já decidiu que é hora de dar mais um passo, que é hora de olhar para ti, se desbloquear, eu tenho 2 vagas para esse mês e até o próximo, porque acaba dando 6 semanas, né? Então dá até metade do outro mês. Eu tenho ainda 2 vagas pra gente fazer essa mentoria individual. São 5 encontros em que tu vai entender onde tu está te sabotando, quais são os teus sabotadores, quais são os teus bloqueios, que área da vida tu precisa olhar, dar enfoque, ações para deixar de fazer. Todo mundo quer te ensinar a colocar coisa no planejamento. Eu quero te ensinar a retirar tempo de ociosidade, retirar tempo de sedentarismo, retirar tempo que tu perde em redes sociais. Eu quero te auxiliar, sim, não a colocar mais coisas na tua agenda que tu não vai conseguir cumprir, mas olhar para ti, olhar para as tuas necessidades e tirar o que está te distraindo, o que está te fazendo viver o mesmo dia todos os dias, patinando sem sair do lugar. Quanto tempo tu vai ficar tendo micro resultados, esperando o momento certo, esperando para a próxima turma, que agora dessa parte de desbloqueio emocional não teremos mais turmas. Eu reduzi o número de encontros para 5, para a gente poder fazer individual, começo, meio e fim. E aí sim, se tu quiser avançar e fazer a mentoria de Instagram, fazer essa parte de marketing, essa parte de mentalidade, de negócios, de conteúdo, linha editorial, beleza, é outra coisa. Mas olhar para ti primeiro é fundamental. É fundamental. Porque sem esse olhar, tu vai estar lá comprando outros cursos ou trocando de nicho. Um dia tu vende Rinodê, no outro dia tu vende maquiagem Mary Kay, no outro dia tu sai completamente daqui para ser social media, no outro dia tu vai trocando de nicho indefinidamente, ou trabalha lá na CLT que tu não gosta, na firma com o que não faz sentido para ti, porque tu precisa pagar as contas e tu não consegue focar nem no teu negócio digital, nem na tua CLT, e aí a tua autoestima fica baixa, porque tu não tá trabalhando com o que tu gosta, tu não tá sendo bem remunerada, tu não é o que tu queria estar fazendo, e aí tu vai ladeira abaixo. E a gente precisa olhar para tudo isso juntas. A gente precisa cuidar de ti, que é a base do teu negócio. E uma vez olhando para ti, estabelece o ponto B que tu leva o teu cliente. Com muita clareza, precisa ter clareza. Então, o que uma cuidadora de idoso faz? Cara, eu dou a ela atenção, cuidado, eu dou condições de dignidade, sabe? Vender isso de alguma forma é uma possibilidade. Ou se tu quer fazer isso em grupos, auxiliar no WhatsApp, auxiliar que elas mandem mensagem, auxiliar que elas aprendam a usar redes sociais. Isso eu tenho certeza que tu já é capaz de fazer com um grupo de 2, 3 pessoas. Não precisam ser grupos grandes, mas tu consegue adequar, a trazer, a crescer, fazendo coisas simples que tu já sabe fazer. Eu aposto, e dentro da academia que a gente frequenta, tem idosos que não sabem mexer no WhatsApp, que não sabem mandar uma mensagem, que não sabem olhar um aplicativo de compra, uma Shein da vida, facilitar a vida dessas idosas também de um modo seguro. São muitas as possibilidades. Eu vou esperar vocês pra gente conversar no 1 a 1 e de verdade, para de procrastinar, de deixar o teu resultado para depois, de deixar o teu autocuidado para depois. Eu quero que tu tenha resultado agora. É urgente sim tu olhar para ti, para tua mentalidade e para esses bloqueios emocionais que tu tem. Vou esperar vocês pra gente conversar no 1 a 1. Me chama no direct, Tatá, quero muito conversar no 1 a 1, me fala um pouco mais, adorei, tive insights assim, assado. Marca pessoas nessa live, eu vou deixar essa live salva algumas horinhas. Se ela tiver bastante marcação, eu vou deixando ela salva um dia, talvez 2.
E aí tu encaminha, manda essa live para todo mundo, conversa, marca, e aí a gente marca esse 1 a 1 para conversar e te ajudar a ver que o teu negócio ele pode prosperar de forma mais rápida. Só que tu tá tão bloqueada que tu nem vê. Tu nem consegue perceber que tá mais que na hora de sair daquela firma que tu não gosta, que não faz sentido, daquele lugar que não te faz feliz, que não te reconhece, e abrir as asas e auxiliar outras pessoas. E eu tô aqui para te ajudar a destravar. Então, bora pra mentoria de desbloqueio emocional. Se tu já sabe que é pra ti, me chama, segura tua vaga, garante teu lugar e a gente começa esse processo essa semana ainda, porque eu não sou mulher de deixar nada pra semana que vem. Então bora pra essa semana, tá bom? E se tu precisar, nossa, preciso deixar pra semana que vem, porque eu só vou receber, porque não sei o quê, porque minha quinzena, a gente se organiza. A gente se organiza e se for o caso eu te espero. Eu tô esperando uma menina também, então dá tempo de começar com algumas. A gente se organiza. Isso não é o problema. O problema é tu continuar bloqueada sem resultado. Pagamento a gente dá um jeito. Eu te entrego a primeira agora e a segunda tu paga na segunda, lá no 5º dia útil do mês que vem. Não é isso que vai impedir de tu começar o teu processo de desbloqueio emocional. Não é isso. Eu garanto pra ti. Teu medo é sair da zona do conforto. É olhar para o que está te impedindo, é olhar para os teus sabotadores, é ter clareza de tudo isso, porque isso é assustador, mas tu não vai estar sozinha. Tu vai estar com uma mentora, fazendo todo esse processo junto contigo de uma maneira sigilosa, de uma maneira apenas eu e tu, em que tu vai olhar para isso e aprender a ressignificar. Então, todo o meu método, ele tem o ressignificar por trás. Nada é apenas uma cartinha que tu joga pro universo e fica tudo por isso mesmo. Não, eu não quero que tu conheça os teus traumas, as tuas travas, os teus bloqueios e que tu faça uma cartinha que nem eu pro meu pai. Passei 4 anos sem falar com ele, eu fiz uma cartinha pra ele. Tá, e aí? O que essa cartinha que ele não leu, não respondeu, vai resolver? Não, vamos aprender a ressignificar. Ele deu o que ele tinha para dar, foi assim, foi assado. Mesma coisa com o abuso sexual. Vai resolver escrever uma carta? Não, vamos ressignificar. Eu era uma criança, ele era uma criança também, né? Eu já contei essa história com um pouco mais de detalhes algumas vezes. Ela é pesada, mas eu fui abusada por um primo e ele não era muito mais velho, ele não era um homem velho, um homem adulto, ele era um adolescente. E eu uma criança pequena, eu não lembro exatamente a idade, mas eu uma criança pequena. Então, assim, era o que tinha de conhecimento, era o que tinha de discernimento, enfim, de cognição mental, de educação, de moralidade. Era o que tinha. Era o que tinha. E eu ficar arrastando isso e revivendo isso é muito pior do que eu falar e deixar isso fluir. Do que eu ressignificar, do que eu ter um outro olhar para aquilo que me machucou de alguma forma. Da mesma forma, quando tu não consegue executar o que tu compra de curso ou de mentoria, se tu não consegue fazer os stories, se tu não consegue fazer as postagens, tu está com medo de te expor, tu está com medo de colocar a cara a tapa, tu está com medo de ser rejeitada, tu está com medo de ser abandonada, humilhada. São 5 feridas emocionais. Uma delas está ali, gritando. E não olhar para isso é continuar revivendo isso. Porque aquilo que a gente não cura, a gente não olha, a gente passa de novo e passa de novo. Sabe mulher com dedo podre para namorado? É exatamente isso. Enquanto tu não olhar para o que está te fazendo escolher o mesmo padrão paterno, ou o oposto, ou o mesmo cara que a mãe escolhia, o padrasto no caso, o que está te fazendo ter esse dedo podre? Do que tu está te punindo? Do que tu está te sentindo culpada? Enquanto a gente não olhar para tudo isso, tu continua namorando com caras ou que bebem ou que são violentos. O mesmo padrão, dedo podre, que a gente fala, a mesma coisa no teu empreender. Enquanto tu não olhar
para as tuas travas emocionais, tu continua repetindo os padrões indefinidamente. Então eu te convido a esse olhar. A minha mão tá aqui estendida, eu espero muito que tu segure ela, que tu queira dar espaço de coragem, que tu queira realmente sair desse lugar de se acolher e que tu aceite as vantagens de empreender, que tu aceite a grandiosidade de empreender. Para quem chegou agora, Leir, minha linda, bem-vinda, minha mames. A live vai ficar salva uns minutinhos para vocês verem. Marca aí a galera, não deixa de assistir, porque de verdade esse é o que vai fazer o futuro do teu negócio. Dia dos Namorados, Leir, deixa eu contar uma parte. Gente, quem quiser, eu terminei, agora eu vou fofocar com vocês, tá? Mas, além de não deixar de olhar pro futuro do teu negócio, esses dias eu tava olhando o perfil da Leir e tava pensando, cara, Dia dos Namorados, essa mulher eu espero que esteja explodindo de vendas, de verdade. Eu ainda olhei, tava lá olhando, digo, cara, tem um ano que a gente passou... Acho que tem um ano mesmo que a gente passou pelo processo do 1 a 1. Eu espero muito, muito, muito que tu esteja explodindo. Meninas, de verdade, marca, compartilha essa aula e me chama para esse processo. Eu quero muito te auxiliar a voar mais alto, a ser reconhecida, a ser bem paga, que tu prospere, que tu pare de dar voz aos teus sabotadores, aos teus medos, que tu pare de não executar o que precisa. É isso que eu quero. Que bom que foi ótimo, que bom mesmo. Gente, espero vocês no 1 a 1, tá? Presta atenção. Beijo, se cuidem.